se eu me lembro o que é que as histórias eram todas. Não. Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Joana e não se esqueçam de subscrever, deixar o vosso gosto, ativar o sininho das notificações e, desta vez, não me vou esquecer de me seguirem pelas minhas redes sociais. O meu nome do utilizador é Joana M. Gabriel. Hoje, como podem ver pelo título, o que eu vou mostrar são as leituras de janeiro, fevereiro e março. Então, vamos começar. O primeiro livro que eu li este ano foi A Morte do Comendador, a parte 1 de Haruki Murakami. Eu ainda não li a parte 2. Este livro dei 3.5 estrelas porque achei que precisava de mais desenvolvimento e que não o teve. Houve partes muito paradas, mas no fundo eu gostei muito da escrita do autor. Achei uma escrita muito poética, podemos assim dizer. Gostei muito. E acho que realmente existem outros livros do autor que eu irei adorar ler, mas eu até gostava de ler a segunda parte, mas não é realmente uma prioridade. Depois, o segundo livro que eu li foi, na verdade um conto, que foi o The Picture in the House, a que dei 4 estrelas, do H.P. Lovecraft. Eu gostei muito, mas sinceramente destes contos todos eu já não me lembro de tudo o que é que aconteceu em cada conto. Sei que eu fui dando estrelas conforme os lia, por isso no momento foi 4 estrelas e foi 4 estrelas. É porque eu gostei, simplesmente já não me lembro do que é que foi. O terceiro também foi outro conto do H.P. Lovecraft e foi Facts Concerning the Later Arthur's Jeremy and His Family. Eu lembro-me que adorei este conto e que lhe dei 5 estrelas e basicamente este conto seguia a vida desta família. Nós começámos por seguir o tetravô, uma coisa assim parecida, e depois fomos até realmente ao Arthur Jeremy. E até foi muito interessante. Uma coisa que as pessoas falam nos contos deste autor é que são bastante assustadores e aquele tipo mete medo, ou então tipo aquele nojozinho, que na realidade para mim não meteu de todo. Tipo, uma parte das vezes eu estava a ver tipo, sim, está bem, estão a cortar a cabeça, está certo, está tudo bem. Sei, pode parecer estranho da minha parte, prometo que para ir para o meu agente do FBI serei convertada, não vai ter ninguém a intenção de matar, obrigada. Ei! Mas pronto, a sério, não é livros de horror, não é realmente o que eu gosto mais de fazer, porque não sinto esse tal horror. Estão a perceber? Então acabo por tentar me focar noutros estilos literários, porque esse para mim acaba por não me dizer nada. É mais uma história de pessoas a tentar assustar outras que para mim não está a acontecer. Mas pronto. Depois ainda, em janeiro ainda li outro conto do autor, que foi o Herbert West, Reanimator. Bem, o nome que eu não sei dizer e vai aparecer pelo ecrã, que pelos vistos já devem ter percebido, devem estar a rir na minha cara do que está a acontecer, mas pronto. No fundo é o Reanimation. Eu gostei bué deste conto. Este conto eu dei-lhe 5 estrelas e eu lembro-me que o único problema dele é que foi um conto enorme. Mas como foi um conto tão grande, ao mesmo tempo deu para nos afeiçoarmos melhor às personagens e para perceber melhor realmente o que é que estava a acontecer na história e assim. E gostei mesmo muito, foi muito interessante ver, tipo, são 2 cientistas que acabam por tentar fazer reanimações em pessoas. E mais não posso dizer. Como devem perceber, é um conto do H.P. Lovecraft, por isso algo estranho irá sempre acontecer. Mas gostei imenso deste conto. Lá está, não meteu horror nenhum, não meteu terror nenhum, não tive medo em cena nenhuma, mas realmente este estava muito bem escrito e gostei muito. Bem, enquanto eu estava a ler este conto, eu já tinha lido Frankenstein. Por isso, como já tinha lido Frankenstein, eu encontrei várias parecenças entre esse conto e o livro do Frankenstein. Se eu realmente achei que era cópia um do outro, não, nada disso, totalmente que não. Mas existiam realmente parecenças e foram parecenças que eu até gostei, porque foram coisas que gostei no Frankenstein, então também foram coisas que neste conto eu realmente me interessei e gostei muito. Depois temos os livros lidos em fevereiro. Então,
Eu comecei em fevereiro a ler uma banda desenhada, na realidade duas, que era como se fosse a continuação uma da outra, que eram de Easy Good e o Computador Mágico e Easy Good estrelas. Pronto, eu dei 4 estrelas ao primeiro e 3 estrelas ao segundo. Porquê? Porque a história desta banda desenhada, aquilo é feito para rir. Na verdade, aquilo é feito para rir, porque é a história do um conselheiro do sultão que quer ser o sultão. Então faz de tudo para se tornar o sultão. E tenta arranjar as maroscas mais impressionantes para fazer com que o sultão morra, para ele passar a ser o sultão. Só que, como devem imaginar, nunca funciona. Nunca. Ele faz 30 por uma linha e nada funciona. Daí o tal computador mágico, daí tal ver estrelas e mais não digo que se estiverem curiosos, até se lê muito bem e até bastante engraçado. Recomendo. Depois li A Quinta dos Animais, do George Orwell. Eu tenho problemas com nomes em inglês, acho que todos percebemos isso. Já sabem que eu não queria dizer os nomes corretamente das pessoas. Mas pronto. A Quinta dos Animais ou O Triunfo dos Porcos. Eu gosto mais de dizer A Quinta dos Animais, mas pronto. Primeiro tenho que dizer que esta capa é linda e foi uma oferta da Porta Editora. Muito obrigada por ter sido este exemplar. Isto para mim foi uma releitura e na realidade foi uma releitura que eu fiz com o meu namorado. E desta vez eu realmente prestei atenção a todos os pormenores e é fascinante como este autor consegue descrever esta sociedade e consegue mostrar como as coisas geriam. Acho que é um livro que todos devemos ler. É um livro curtinho. Esta edição tem 108 páginas. Por isso, como podem ver, é mesmo muito curtinho, lê-se muito bem. Agora, tenham atenção aos paralelismos que estão a fazer desta quinta com a realidade. Acho que é uma coisa importante e acho que muitas pessoas acabam por tirar a mensagem errada deste livro. O que eu quero dizer é que entrem neste livro de mente aberta e tentem realmente ler o que está escrito. Não tentem sair do lado dentro do livro. Realmente leiam com calma, sem pressas, para realmente perceberem a mensagem deste livro. O livro que eu li a seguir foi O Gato Preto e Outros Contos, de Edgar Allan Poe, e mais uma vez uma edição linda da Porta Editora, mais uma vez uma oferta, muito obrigada. Eu não posso dizer que adorei este livro, eu dei-lhe 3 estrelas e meia, porque eu estava com expectativas que não foram alcançadas. Já tinha visto uma peça onde tinha feito contos de Edgar Allan Poe e realmente a peça tinha o seu lado de terror e de horror que eu nestes contos eu não encontrei e era isso que eu estava à espera de encontrar e que eu não encontrei. E é assim que mais uma vez eu percebo que realmente as coisas de horror não são para mim. Eu gostei de alguns contos. O do Gato Preto, por exemplo, foi um dos que eu mais gostei. E sinto muito que o autor divagava muito e descrevia muitas situações, muitos lugares, descrevia muitas pessoas que depois acabavam por não interessar para a história em si. E então ficava muito complicado compreender certos contos, ficavam contos muito densos de se lerem. Eu sei que isto é escrito tipo, há muitos anos atrás, mas mesmo assim ficavam coisas muito densas e então eu não gostei assim tanto. Ainda estou a considerar se dou outra oportunidade ao autor, se não, mas por enquanto acho que não será tão cedo. De seguida, lá vem mais 2 contos do H.P. Lovecraft, em que ao primeiro eu dei 4 estrelas e ao segundo eu dei 5 estrelas. O primeiro é The Music of Eric Zahn. Basicamente, este conto fala de uma pessoa que vai morar para um prédio em que ele à noite começa a ouvir um violino e começa a questionar-se como é que alguém poderá estar a tocar o violino daquela maneira. E ele não descansa enquanto realmente não encontra o violinista e não fala com ele. E foi um conto que eu gostei, mas ao mesmo tempo achei que foi muito curtinho.
acho que foi este que eu achei que foi muito curtinho e que tinha muito mais potencial para ser desenvolvido e criar uma história muito melhor do que realmente foi criada. Mas 10 4 estrelas. O segundo foi da Lurking Fear, que é a qual eu dei 5 estrelas. E a qual eu não me lembro do que é. Depois, o outro livro que eu li, desta vez foi uma novidade, e foi A Troca. Eu não costumo ler muitos livros que sejam novidades, porque eu normalmente tenho sempre muito livro na estante para ler e normalmente tenho sempre muitas séries que ainda não acabei, então normalmente quando eu compro um livro acaba por ser um livro que já é mais antigo, porque é a continuação de uma série que eu estou a fazer há vários anos. Pronto. Então, mas desta vez eu não resisti e já estava a falar muito bem deste livro e decidi comprá-lo. É A Troca de Bets. Blurry. Again, eu não sou muito boa com nomes, já devem ter percebido, vamos só lidar com a situação. Desculpem a todos os autores que eu estou a assassinar os vossos nomes. Desculpem, é sério. Mas pronto. Eu ainda não li o Apartamento Partilha-se, mas é um livro que eu tenho em vista. Este livro eu dei 5 estrelas e eu achei que foi um livro muito mimoso porque fala, seguimos a vida de duas pessoas, que é a neta e a avó, que decidem trocar de casa durante uns tempos. Isto tudo porque a neta faz uma apresentação no trabalho e acaba por ter um ataque de pânico. E então a empresa acha que ela deve tirar férias, porque há muito tempo não tirava férias e que obriga-na a tirar férias. Férias completamente pagas. E então ela depois tem a ideia de ir viver para a casa da avó e da avó ir viver para Londres, que é onde ela está, e trocarem assim de vida durante uns tempos. E foi muito engraçado ver a adaptação das duas à vida da outra e ver a relação entre elas as duas também foi muito giro. Ver as relações que elas criavam com os amigos da outra foi mesmo muito fofinho. Eu gostei muito e recomendo a todos os que gostem deste tipo de livros. Depois li mais 2 contos do H.P. Lovecraft, em que o primeiro foi The Rats in the Wall, a qual dei 5 estrelas e foi uma história que eu gostei muito porque a personagem que foi viver para uma casa em que durante a noite só havia bichinhos por dentro das paredes, de um lado para o outro, e depois tentavam encontrar, todo o objetivo da história é tentar encontrar onde é que eles vêm para tentar exterminá-los. E eu realmente adorei essa história e recomendo. Depois li The Outsider, a qual dei 4 estrelas, e eu não tenho a certeza absoluta, mas acho que este conto foi o conto em que existe um investigador e esse investigador vai para uma zona em que dizem que existe muito mistério e que existem poderes sobrenaturais naquela zona. É uma zona nas montanhas, que existe uma casa, uma mansão, basicamente, lá, que está invadida neste momento por sem-abrigos e mesmo por membros das populações dos povos vizinhos. Na realidade, esses povos vizinhos também não se comparam em nada com o resto da população. Gira tudo à volta dele a tentar perceber o que é que aconteceu àquelas pessoas, o que é que aconteceu à casa, o porquê de a casa ser tão conhecida e de repente ter deixado a bifar da família e terem ficado com aquela ideia do sobrenatural naquela zona. E foi um bom conto. Mas mais uma vez eu precisava de um pouco mais de desenvolvimento da história para realmente conseguir dar as 5 estrelas. Li a primeira regra dos feiticeiros, a parte 1, esta é a parte 2, mas na realidade eu também comecei na página 40. Mas em fevereiro o que eu acabei de ler foi a primeira regra dos feiticeiros, a parte 1, que eu não tenho aqui comigo porque emprestei. Porque, como podem ver, não há muito espaço bastante e então a maneira correta é ir emprestando livros para ter sempre mais fácil. É isso que eu faço. Aprendam. Então pronto, a primeira regra dos feiticeiros fala em Richard. Richard vive numa terra onde supostamente não há magia. Isto é fantasia épica e é passado num mundo
em que está dividido em três, onde temos a Terra Ocidental, a Terra Central e Dara. Em Dara e na Terra Central existem poderes e onde na Terra Ocidental não existem poderes. Como podem ver, tem um mapa, por isso significa que é um bom livro. Todos os fãs de fantasia já sabem, recomenda-se. Se tem o mapa, porque é bom. Este livro fala sobre Richard, que o pai morreu há pouco tempo e ele anda a tentar descobrir quem é que matou o pai. Ele encontra um pedaço de uma planta e vai pela floresta tentar encontrar essa planta e acaba por ser picado e depois acaba por encontrar uma rapariga a fugir e vê que existem pessoas atrás dela, então vai ajudá-la. E a história desenvolve-se a partir daí. Eu não posso sinceramente dizer mais, porque vai ser spoiler. Eu acho que este livro é melhor mesmo entrarmos sem sabermos muito sobre ele e é assim que vamos conseguir tirar o melhor partido deste livro. Dei 5 estrelas ao primeiro volume e vou dar 5 estrelas ao segundo, porque na realidade isto é uma releitura, porque eu tenho o segundo livro para ler, que é o segundo livro, parte 1 e parte 2 do segundo livro para ler, e então eu decidi reler estes antes de ler os outros.